Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Leonardo Magalhães, sou advogado e hoje vou tratar de um tema muito interessante para toda advocacia e para todo cidadão. Hoje vamos falar sobre o direito constitucional. Isso mesmo. Muitos advogados eles se formam e acabam se esquecendo do seu papel social, do seu papel constitucional. Aí hoje vamos falar um pouco sobre essa temática. A proposta aqui do nosso canal é disseminar conhecimento e colaborar para uma advocacia mais consciente, tratando de temas relevantes para toda a advocacia e para toda a sociedade. Inicialmente, como eu disse anteriormente, vamos falar aqui do papel do advogado dentro da Constituição Federal, porque nós temos dentro da Constituição alguns artigos que citam o advogado, a importância, a relevância desse trabalho que o advogado exerce para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. E nada melhor do que eu começar aqui pela leitura de alguns artigos da Constituição. Então eu convido a todos a me acompanhar nessa nossa primeira jornada. Quando você adentra a Constituição, você tem lá nos direitos e garantias fundamentais, no capítulo 1, você vem tratando ali dos direitos e deveres individuais e coletivos. E no artigo 5º, que é um artigo que eu gosto muito, eu vou fazer a leitura aqui dele. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. A primeira aparição do advogado na Constituição, lá no inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Ou seja, todo aquele que é preso, o seu primeiro direito fundamental é a assistência do advogado, é a assistência da família. Esse é um dos primeiros deveres que você encontra na leitura da Constituição Federal atribuídas ao advogado. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Ele traz quais são os princípios, e lá no inciso 1 ele diz: o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases. Aqui você vê que a advocacia ela já começa a exercer um papel de regulação, um papel de fiscalização. E lá no inciso 9, no mesmo artigo, ele traz: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes. Ou seja, a Constituição ela abre a possibilidade da lei limitar a presença. Porém, essa limitação ela nunca se estenderá ao advogado. Ele estará sempre presente com as partes ou somente o advogado. Artigo 94. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então aqui, quando você faz a leitura, você já percebe o quê? Que nos tribunais regionais federais é garantida a presença, a participação do advogado. Artigo 103. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação direta de constitucionalidade. Aqui nós chamamos aqui os legitimados. Quem são os legitimados? No inciso 7º, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Você consegue entender aqui o papel fundamental que a advocacia exerce perante a sociedade? O papel que nós, advogados, exercemos, o papel constitucional, esse munus constitucional. Esse artigo ele é interessante porque ele mostra a paridade de armas e ele traz aqui quem são os legitimados. O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado e do Distrito Federal, o Procurador da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Artigo 103b. O Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ, ele compõe-se de 15 membros. E dentro dessa composição, nós temos 2 advogados, lá no inciso 12, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 104, trata aqui da composição do Superior Tribunal de Justiça. E ele traz lá no inciso 2, 1/3 em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e Distrital. Artigo 107, os tribunais regionais federais, sua composição, lá no inciso 1, traz 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal. Artigo 111-A, Tribunal Superior do Trabalho, sua composição, lá no inciso 1, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho. Artigo 115, os Tribunais Regionais do Trabalho, sua composição, lá no inciso 1, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Artigo 119, o Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de que, lá no inciso 2, por nomeação do Presidente da República, 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Você consegue ver que dentro da Constituição, no Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional, Federal, STJ, STF, todos eles haverá sempre a presença da advocacia. E não termina por aqui não. Artigo 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e do Distrito Federal. Parágrafo 1º vai tratar da composição do artigo 120, ou seja, composição do Tribunal Regional Eleitoral. Tá? E ele traz lá no inciso 3, por nomeação pelo Presidente da República, de 2 juízes, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Artigo 123, o Superior Tribunal Militar. Aí ele vai tratar aqui da composição do Tribunal Superior Militar. E lá no inciso 1º ele coloca 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Artigo 129. O artigo 129 ele trata das funções institucionais do Ministério Público. E aqui também é uma coisa muito interessante, porque o artigo 129, lá no seu parágrafo 3º, ele vem e diz, o ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização. Mais uma vez, a advocacia ela vem aqui realizando um papel de quê? Fiscalização. Mais uma vez, você consegue ver a importância da advocacia, inclusive no Ministério Público. Artigo 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado, para um mandato de 2 anos,
admitida uma recondução, sendo, aí ele trata, inciso 1, o Procurador-Geral da República, que o preside, inciso 2, 4 membros do Ministério Público da União, inciso 3, 3 membros do Ministério Público dos Estados, inciso 4, 2 juízes indicados, um pelo Supremo e outro pelo STJ, inciso 5, 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Lá no parágrafo 4º, ele traz que o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Vocês conseguem perceber aqui a importância da sua profissão, a importância da nossa profissão? É uma importância constitucional. Nos coloca sempre em paridade com todos os órgãos constitucionais. Agora, uma das partes que todo mundo, quando fala em prerrogativas constitucionais do advogado, da importância constitucional do advogado, eles sempre lembram do artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestação no exercício da sua profissão, nos limites da lei. Então aqui nós temos o advogado com a missão de garantir a efetividade da Constituição. Nós temos o dever de garantir que a Constituição seja respeitada. Nós temos aqui o ônus de limitar e regular o poder do Estado de forma a assegurar o direito de todo e qualquer cidadão. Essa é uma das importâncias assim fundamentais que a Constituição traz para o advogado, para a nossa profissão. E não termina aí não. No artigo 235, traz aqui as hipóteses de criação de um novo Estado. Nós temos aqui também um destaque para os advogados. Lá no inciso 8, até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia Geral e pela Defensoria Geral do Estado, advogados de notório saber, com 35 anos de idade no mínimo, nomeados pelo governador eleito e demissíveis ad nutum. Vocês conseguem aqui mais uma vez mostrar a relevância, vocês conseguem perceber a relevância que a nossa profissão tem? Isso aqui, após a leitura de todo esse texto constitucional, nós podemos ver que o advogado ele tem que criar uma consciência do seu papel constitucional, uma consciência do seu papel social. A advocacia ela não é apenas uma profissão, eu poderia até colocar da seguinte forma: nós advogados somos heróis sem capa, porque nós temos um munus público de fiscalizar a sociedade e garantir que os direitos constitucionais, e não só os direitos constitucionais, mas os direitos humanos, nós temos a obrigação de garantir a efetividade da nossa Constituição, a efetividade das nossas leis, a efetividade dos direitos humanos. E quando não houver legislação regulando determinada situação, nós temos que nos balizar pelo nosso conhecimento jurídico, pelos princípios constitucionais, pelos princípios de direitos humanos e assegurar que a justiça seja feita. Esse é o nosso trabalho. E assim, o nosso texto ele já ficou assim, prolongado demais, né? Nosso primeiro vídeo. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso... Quem gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo, que nós traremos um tema novo. Vamos tratar da ética profissional, do nosso código de ética. Até o próximo encontro. Espero vocês lá.